E a minha proposta hoje é falar um pouquinho para vocês sobre como tratar um paciente com choque cardiogênico, né? Eu botei esse em 2026 aí para dar um contexto de uma atualização estruturada para vocês, tá bom? Depois eu vou deixar lá no grupo do webinar os artigos que eu utilizei para fazer a aula para vocês e um infográfico da aula para vocês guardarem, beleza? Mas a grande parte do conteúdo que contém aqui é de uma diretriz clínica, um consenso, na verdade, publicado em 2025 pelo American Heart Association, tá? Então vamos lá. Primeiramente, vamos dar a dimensão do problema para vocês, né? Apesar de todos os avanços que nós temos, principalmente a questão da angioplastia primária no infarto, é um dos maiores contributórios aí para a redução da mortalidade, né? No cenário de choque cardiogênico. Até bem pouco tempo atrás, o principal grupo de pacientes que tinha choque cardiogênico era o grupo infarto. Nós vamos ver que isso hoje em dia modificou. Apesar de todos esses avanços, suporte circulatório, ECMO, a mortalidade em 30 dias de um paciente, dois pacientes com choque cardiogênico ainda beira 40, 50%, ou seja, 4 em cada 10 pacientes, 5 em cada 10 pacientes vão morrer de choque cardiogênico. E muito, né, dessa mortalidade agregada diz respeito à quantidade de sistemas e órgãos que são acometidos nos pacientes com choque cardiogênico, né? Então, nós vamos ver que há desencadeamento de uma resposta inflamatória, e isso está lá dentro da espiral do choque, aquela que a gente aprende lá na faculdade de medicina, né? A lesão pulmonar, lesão hepática, alterações microvasculares, lesão intestinal, hipoperfusão cerebral, a, a própria espiral do choque piora a lesão cardíaca do paciente, lesão muscular, olha que interessante, né? Hipoperfusão, catabolismo, proteólise, ou seja, é um paciente que vai tender a uma fraqueza muscular, lesão renal, e alteração da perfusão cutânea. Então, muita coisa acontece com esse paciente, né? Bom, a definição, perdão, mais recente de choque cardiogênico dá conta de que a doença se refere a uma disfunção cardíaca com evidência clínica e bioquímica de hipoperfusão tecidual sustentada, certo? Independentemente da pressão arterial. Então, a tendência hoje é não utilizar mais o que nós utilizávamos há bem pouco tempo atrás, né? Mas que algumas sociedades ainda utilizam, de pressão arterial sistêmica menor que 90. Por que não utilizar? Porque nós temos pacientes que evoluem com o chamado choque normotensivo. Os pacientes têm evidência de hipoperfusão, mas a pressão arterial está mantida a despeito de um débito cardíaco crítico, ah, por causa de mecanismos compensatórios aí, neurohormonais que visam preservar o débito cardíaco, e o choque normotensivo, como você demora a reconhecer, acaba ficando associado a um pior prognóstico. Um outro ponto de atenção nesses pacientes é a coexistência de etiologias, né? Como eu falei, ao longo aí de 48, 72 horas de evolução, é muito comum, principalmente se você monitorizar esses pacientes com frequência, que eles passem de um perfil cardiogênico para inflamatório. Esse perfil inflamatório tem uma mortalidade agregada muito alta, a maior dentre os perfis de choque cardiogênico. Isso se dá pela resposta inflamatória sistêmica, levando aí a um quadro de vasoplegia nesses pacientes. Então,
já vimos a definição, vimos que o problema tem um contexto bem difícil, eventualmente, então não é porque o paciente não tem hipotensão que ele não tem choque cardiogênico e não tem hipoperfusão. Bom, nossa proposta hoje é falar de tratamento. Eu dei essa introdução aí contextual para vocês. E falando de tratamento, o que a gente tem de mais recente publicado é a utilização dessa metodologia com mnemônico SUSPECT, de tratamento do choque cardiogênico desse documento que eu citei para vocês no início da apresentação. Então, eu tenho entre 0 e 30 minutos para avaliar o paciente, usando esse mnemônico SUSPECT, falando de sinais, sintomas, débito urinário, presença de hipotensão sustentada, avaliação da perfusão, realização do eco e do eletro e avaliação se esse paciente está congesto. Nos próximos 60 minutos, eu devo fazer a avaliação inicial, ativar o time de choque, o shock team, se você tiver na sua instituição. Eu sei que não é uma prática comum. No hospital, por exemplo, nós temos o time de assistência circulatória, que acaba funcionando como um time de choque quando o paciente tem perspectiva de precisar de suporte circulatório. Então, é um time multidisciplinar, envolve os intensivistas, os cirurgiões, os hemodinamicistas, e é muito interessante esse trabalho que a gente desenvolve. Nesse momento, você vai avaliar se o paciente vai para o laboratório de cateterismo fazer intervenção coronariana percutânea, qual vai ser a acomodação dele, se vai para a unidade de terapia intensiva, se você já vai pensar em suporte circulatório mecânico temporário nessa fase, e ao longo das próximas 6 a 24 horas, estabilizar o paciente, avaliar se o suporte circulatório mecânico temporário precisa ser reconfigurado, vai otimizar ah, os aspectos metabólicos, vai promover decongestão nesses pacientes, né? A congestão nesses pacientes, tanto pulmonar quanto venosa, né? Tem um potencial grande de perpetuar a disfunção pulmonar, hepática e renal, né? Lembrem que o fígado e o rim são órgãos encapsulados. Então, quando esses órgãos edemaciam, a pressão no interior deles aumenta, porque eles não têm para onde se expandir, e isso acaba promovendo isquemia dos órgãos. Personalizar, né, individualizar as intervenções que esse paciente precisa, ele precisa de revascularização, precisa de suporte circulatório, talvez seja um candidato a transplante, é, determinar qual vai ser a estratégia de saída dele. Então, eu tratei, fiz noradrenalina, dou buta, passei balão, meu paciente continua aqui SCAI-C ou não, foi para SCAI-D, se foi para SCAI-D, aquilo, qual é a etiologia daquilo? É uma IC aguda num paciente que já tinha uma cardiomiopatia, é uma IC aguda nova, é uma miocardite fulminante, como é que eu vou proceder com esse paciente? Dependendo da etiologia, é possível que eu possa e deva mudar a minha estratégia de suporte circulatório. E, eventualmente, esses pacientes vão para cuidados paliativos. Então, vamos falar dos primeiros 30 minutos desse paciente. Nesses primeiros 30 minutos, nosso foco é avaliar o paciente, proceder a exames de imagem, exames laboratoriais, e esse mnemônico ajuda bastante. Então, vamos avaliar sinais de hipoperfusão, olhar as janelas do choque, olhar a janela cutânea. Então, esse paciente, olhar a janela cerebral, olhar a janela renal, né? Esses pacientes vão estar frequentemente confusos, com a pele fria, às vezes moteada, o TEC alargado e a pressão de pulso baixa. A diurese vai estar baixa, esses pacientes terão hipotensão sustentada ou precisarão de suporte farmacológico e ou mecânico. Esse paciente vai ter lactato alto, vai ter acidose, e frequentemente, se você fizer, para isso a gente vai introduzir, para quem não sabe, mas creio que vocês saibam, a Sky, né? A Sky meio que nos obriga, digamos assim,
a fazer avaliação laboratorial das disfunções orgânicas, o eletro buscando sinais de isquemia, e se a síndrome coronariana é com supra, sem supra, ou com oca, sem oca, como vocês quiserem, e se essa síndrome coronariana sem supra, é de alto risco. Se o fenótipo do paciente é do VE, do VD ou biventricular, por que eu preciso fazer isso? Porque o tipo de suporte circulatório para cada tipo de disfunção é diferente e às vezes até o manejo clínico é diferente. Quando há lesão valvar, sempre vai haver perspectiva de tratamento cirúrgico, avaliar a presença de congestão, e se ela é derivada de disfunção do VE, do VD ou biventricular. Acionar o shock team na fase de triagem e transferir o paciente para acomodação apropriada. Paralelamente, né, a essa estratégia suspect, nós vamos fazer duas outras atividades com esse paciente. Classificar ele pela etiologia, pela metodologia Shark, e classificar ele pela gravidade, pela metodologia SCAI. Qual é a importância, né, da gente ter aí a metodologia SCAI na cabeça? Eu aqui no Rio, falando que o paciente está em SCAI C, vocês aí ao longo de todo o Brasil, falando que o paciente está em SCAI C, nós todos vamos depender que esse paciente está com choque clássico e vamos ter que colocar bem à nossa frente, no nosso alvo, que esse paciente frequentemente, nas próximas 24 horas, tende a deteriorar, certo? Então, se eu não fizer intervenções terapêuticas apropriadas para ele, não classificar a urgência e a gravidade pela SCAI, eu posso perder a minha janela de tempo para cuidar desses pacientes. Então, o SCAI vai de A até E, é o paciente em extremo do choque, né? Inconsciente, quase sem pulso, em colapso cardíaco, eventualmente em PCR, pH menor que 7,2, lactato maior ou igual a 8, hipotensão profunda, necessitando, olha aqui, eu não faço isso, não sei vocês, doses em bolos de vasopressores. Ou nosso, aquele nosso choque cardiogênico clássico, aquele bonitão que a gente aprende lá na faculdade, né? Com índice cardíaco menor que 2,2, a pressão de oclusão da artéria pulmonar elevada, débito urinário baixo, por exemplo. Ou ele, e esse aqui, para mim, é o pior estágio, né? Que é o D de deteriorando. Então, eu já fiz, eventualmente, volume, se coubesse, já iniciei vasopressor, inotrópico, ou seja, tenho pelo menos dois medicamentos vasoativos lá no paciente, já passei balão intraórtico ou vou precisar passar porque meu paciente não está melhorando. Por que que eu digo que o SCAI-D é o pior? Porque nesse quadro aqui, ou a gente faltou com alguma intervenção aqui, ou eles não está respondendo à intervenção da gente. Então, para ele não chegar no extremo, nesse estágio aqui, eu não posso de jeito nenhum fugir do suporte circulatório mecânico, né? E eu vou mostrar para vocês lá no final da aula que vocês vão falar assim: ah, Marcinha, isso é irreal, né? Suporte circulatório mecânico, nunca vou ver isso na vida. Não é bem assim. Vou mostrar para vocês a nossa experiência aqui do SUS. Então, a SCAI padroniza a gravidade, a comunicação entre as equipes. Se eu ligo para alguém do time de assistência circulatória e falo, tá SCAI-D, eles vão entender e vão saber que é muito urgente. Sinaliza, então, a necessidade de escalonamento do tratamento, mas, veja bem, é bom para classificar os pacientes entre estágios, mas não como uma sentença individual. Não é porque eu estou dizendo que o paciente está em SCAI-D, porque eu tenho certeza que ele vai morrer, né? Ou que ele vai deteriorar nas próximas horas. Isso é para um grupo de pacientes olhar para eles assim, né? Que está dentro daquela faixa de classificação. Bom, uma outra metodologia que nós devemos agregar é a SHARC.
que é uma classificação proposta pelo Shock Academy Research Consortium, né? Onde o que ele pede que a gente olhe? Se aquele paciente, aquele choque é de origem de um infarto agudo do miocárdio, se é de origem de um paciente com insuficiência cardíaca, se é secundário à arritmia, doença pericárdica, doença valvular, ou se é o choque pós-cardiotomia. Além disso, né, tem modificadores dessas etiologias, como pós-parada cardíaca, como etiologias específicas, tais como miocardite, Takotsubo, cardiomiopatia amiloide e periparto. Bom, eu vou dizer bem pouco atrás, até pouco tempo atrás, que é melhor, 50% ou mais dos pacientes eram devido a infarto. Com as inovações relacionadas ao infarto agudo do miocárdio, as inovações terapêuticas, ele passou a ser menos presente. Então, hoje, a tendência é que mais de 50% dos pacientes que vocês vão ver com choque cardiogênico nas UTIs de vocês sejam pacientes que têm insuficiência cardíaca, ou aguda subcrônica, ou de novo, como por exemplo, essas etiologias como miocardite, Takotsubo, as secundárias, menos de 10%, então você já sabe, quando você chegar na UTI, mais ou menos 40% vai ser aí infarto, 50% insuficiência cardíaca e 10% vai ser mais ou menos paciente que tem outras etiologias. Então, precisamos, para promover o melhor tratamento para esse paciente, classificá-lo de acordo com a Shark, certo? E o choque pós-cardiotomia, que não deve ser minimizado, subjugado, né? O choque pós-cardiotomia é uma entidade à parte nessa proposta de classificação, com um prognóstico diferente. Então, a SCA importa porque estratifica o risco para a gente, alinha a expectativa para a gente, para o paciente, para a família e o seu plano terapêutico. Ela é dinâmica, deve ser frequentemente reavaliado se aquele paciente continua em SCAI-C, se evoluiu para D, para descalonar o tratamento, por exemplo, se ele estava em SCAI-D, voltou para SCAI-C ou eventualmente saiu do SCAI-C, melhorou, o nosso approach terapêutico vai modificando. E essa proposta, como eu citei para vocês, de utilizar biomarcadores, avaliação de disfunção orgânica, para ter uma visualização de quantos e como os órgãos e sistemas estão deteriorados, disfuncionantes, o que pode impactar muito o prognóstico dos nossos pacientes. Nos ajuda a avaliar a intensidade do suporte, e é uma linguagem comum para o Shock Team. E a Shark, por que ela nos importa? Identifica a causa e muda o tratamento. Se eu identificar uma causa valvar, eu tenho uma programação cirúrgica, muito provavelmente. Se eu identificar um infarto agudo do miocárdio, esse paciente vai para o laboratório de hemodinâmica. Se eu identificar uma insuficiência cardíaca, o approach é outro, né? O choque cardiogênico associado à insuficiência cardíaca aguda subcrônica, ele ocorre num paciente que já tinha mecanismos compensatórios ativados. Então, esses são pacientes que precisam, pasmem, de menos recursos, que evoluem um pouco menos graves que os pacientes com infarto agudo do miocárdio, que tem uma perda súbita de pelo menos 40% da função muscular, se a gente estiver falando só em choque cardiogênico por disfunção do VE, sem esquecer as complicações mecânicas, né? Então, são pacientes, frequentemente também, os infartados, com múltiplas comorbidades, né? O que vai impactar no prognóstico desses pacientes. A mortalidade de acordo com a etiologia, como eu citei, o pior, né, é o choque misto, o infarto agudo do miocárdio com 48%, infarto agudo do miocárdio 41%, a insuficiência cardíaca aguda por alguma etiologia de agora, ou as
secundárias, por exemplo, a doença valvar, tem 31% de mortalidade, como acabei de citar para vocês, a insuficiência cardíaca crônica agudizada, que já tinha ventrículos adaptados, já tinha o coração adaptado por mecanismos compensatórios, eventualmente pelo uso do quarteto fantástico que impacta na mortalidade deles, são os que têm menor mortalidade, cerca de 25%. Ah, a maioria dos pacientes na maioria dos pacientes vai predominar a disfunção do VE, mas é comum que a disfunção seja biventricular. Nos infartados, por exemplo, o infarto do VD ocorre em cerca de 44%, por isso sempre exame físico nesses pacientes, em busca de evidência de disfunção do VD, sempre rodar as derivações precordiais direitas, né? Ah, e é ainda mais frequente o envolvimento do VD nos pacientes não infartados, como os valvares ou os pacientes com insuficiência cardíaca. Ah, então, como eu citei, o choque cardiogênico não relacionado ao infarto já é o mais frequente, a causa mais frequente de choque cardiogênico. E causas menos comuns, mas que não deixam de ser relevantes para a gente pensar, são as doenças pericárdicas, as doenças valvárias, as arritmias, as cardiomiopatias inflamatórias, miocardite, a periparto. Sempre lembrem mulheres jovens da periparto, né? E o corpo monalho agudo por TEP maciço. Também já citei que o choque pós-pericardiotomia deve ser visto como uma entidade distinta, frequentemente associada à disfunção do VD no pós-operatório, né? E a síndrome da resposta inflamatória sistêmica. Então, tem a inflamação da SEC e a disfunção do VD pós-cardiotomia. São pacientes diferentes. O eco, próximo passo, né? Falando de uma forma escalonada, mas na verdade é tudo ao mesmo tempo agora, né, pessoal? Confirma o diagnóstico, avalia a presença de disfunção cardíaca, que é fundamental para você definir como choque cardiogênico. Um paciente que você suspeita de choque misto, de choque vasoplégico e que tem disfunção ventricular, ele vai ser classificado como cardiogênico, define a causa, é uma cardiopatia isquêmica, é uma insuficiência cardíaca com VD, VE, átrios dilatados, com regurgitação valvar por alteração do tamanho dos ventrículos, por tethering, né? Ou há complicações mecânicas do infarto, tamponamento, doença valvar e TEP. Então, como nesses dois exemplos que eu botei para vocês, aqui um paciente com uma insuficiência mitral aguda, né? Um grande jato, que é veloz, muito colorido, que vai até o teto do átrio esquerdo, e que talvez faça um coanda aqui, né? Escorre pelas paredes do átrio esquerdo, mas ele por si, às vezes a gente utiliza essa coisa do coanda, porque às vezes a gente não consegue ver o refluxo preenchendo todo o átrio, que seria uma das formas como a gente classifica uma regurgitação mitral grave, mas a presença desse efeito coando em si já é um sinal de disfunção de regurgitação grave. E aqui, né, um paciente com um volumoso derrame pericárdico, com colapso do átrio direito, colapso do ventrículo direito, né, um paciente que tem aumento da tensão intrapericárdica, e se estiver com choque, o diagnóstico não é outro que não um tamponamento. Me ajuda a definir o fenótipo, que, como eu já falei, vai impactar na escolha do meu dispositivo, no meu tratamento, se é de VS, se é do VD, se é biventricular, e ajuda a gente a guiar, por exemplo, se nós vamos iniciar o tratamento com fluidos, e ao nos ajudar a ver o fenótipo, nos ajuda a escolher o dispositivo de assistência circulatória. Próximo passo, do minuto 60 ao minuto 90, acionar o shock team, você já vai falar para ele, olha, eu estou aqui com um paciente com uma regurgitação mitral aguda. É um paciente que vai ser estabilizado e rapidamente tem que ser considerada cirurgia de troca valvar para ele. Definir o destino, ou vai para UTI, ou vai para o laboratório de hemodinâmica, ou se você vir que há perspectiva desse paciente precisar de suporte circulatório mecânico, não vá ficar de braço cruzado esperando ele piorar, né?
pede, regula, tira ele de lá, se houver condições de transporte, para um centro onde haja possibilidade de cuidar desse paciente, né? E aqui, nesse minuto, você já considera a perspectiva de algum tipo de suporte circulatório mecânico. Bom, para os pacientes infartados, fundamental para impactar no prognóstico é tratar a lesão culpada, né? E de acordo com o estudo Coprit-Shock, posteriormente, ao longo da evolução do paciente, tratar as demais lesões se esse paciente tiver uma doença multiarterial. Complicações mecânicas, temos que ter em mente a perspectiva de correção cirúrgica, seja ruptura de parede livre, CIV ou ruptura de músculo papilar, disfunção de músculo papilar nos pacientes infartados. A cirurgia de revascularização miocárdica, nesse contexto, perdeu espaço para as intervenções percutâneas, mas ainda tem espaço se a angioplastia desse paciente falhou ou se a anatomia dele for complexa, é uma lesão de tronco de coronária esquerda, ou se houver complicações mecânicas. Bom, dentro do nosso micromundinho da UTI, alguns aspectos que nós precisamos estar atentos. Então, esse paciente tem que ser reavaliado frequentemente. Como eu falei, a SCAI muda, a ventilação mecânica deve ser protetora, VNI, use com cuidado, se esse paciente tiver falência de VD, né? A VNI tem potencial para aumentar a pós-carga VD e piorar, deteriorar a hemodinâmica desse paciente. Lembre, ao titular a PIP, que ela diminui a pré-carga para o VD e, por outro lado, pode reduzir a pós-carga para o ventrículo esquerdo. Os sedativos, trouxe uma coisa provocativa para vocês. Bom, qual é o nosso mindset? Os sedativos reduzem débito cardíaco, reduzem a resistência vascular sistêmica, reduzem a pressão arterial média, por reduzir o tônus simpático e eventualmente fazer depressão miocárdica. Temos estudos recentes aí que nos provocam a avaliar que o Propofol versus midazolam tem um impacto menor na mortalidade desses pacientes do que o midazolam. Então, já está aí na literatura mais recente que talvez deva apagar o medo do Propofol. Esses pacientes devem ser submetidos a controle glicêmico. Já falamos que o eco é a primeira ferramenta de monitorização hemodinâmica desses pacientes, né? E quando é que nós vamos considerar avançar o suporte, a avaliação hemodinâmica desses pacientes? Se ele não está respondendo, se eu não tenho certeza de qual é o fenótipo dele, ou se esse paciente tiver choque misto. No choque misto, ajuda muito, né? A você mudar o seu tratamento, né? Se eu tenho lá um paciente com choque misto, débito cardíaco elevado e está super taquicárdico, talvez a dobuta não seja uma boa que você mantenha, é um exemplo, né? Ah, o uso do catéter de artéria pulmonar devido a inúmeros ensaios clínicos mais antigos que não focavam, tipo escape, né? Que foi usado aí para botar uma pá de cal no catéter de artéria pulmonar, o escape não incluiu pacientes com choque cardiogênico. Ah, com a possibilidade de protocolos através de variáveis derivadas do catéter de artéria pulmonar, que nós já vamos falar, como o CPO e a PAP, o catéter de artéria pulmonar voltou à cena. Há estudos aí sendo realizados para ver se ele impacta a mortalidade, e é uma leve impressão que é possível que sim. Então, eu botei essas definições dos múltiplos artigos que vocês vão poder acessar. Pacientes com disfunção do VE são definidos, do ponto de vista hemodinâmico, com uma pressão de oclusão de artéria pulmonar maior que 15, né? Um surrogate da pressão arterial esquerda, uma PVC maior que 15,
mostrando disfunção do VD, e se ambos coexistirem, a disfunção seria biventricular. Bom, vamos falar desses dois índices que caíram aí nas graças por mostrarem que eles têm associação com mortalidade nesse perfil de pacientes com choque cardiogênico. O primeiro é o Cardiac Power Output, carinhosamente chamado de CPO, né, que integra pressão, PAM, e fluxo débito cardíaco para estratificar a gravidade do choque. Então, ele é definido como potência cardíaca medida em joules, perdão, em watts, joules. E ele, a fórmula que o define é PAM versus débito cardíaco dividido por 451. É importante dizer, Marcinha, então posso calcular o CPO vendo VTI com eco, posso calcular o CPO com uma termodiluição transpulmonar. Na verdade, o que a gente tem de evidência é com avaliação estruturada com o catéter de artéria pulmonar, tá, pessoal? Tem forte valor diagnóstico, de me dizer que o VE está muito ruim, e prognóstico. Eu vou mostrar uns numerozinhos para vocês que impactam aí para a gente fazer protocolo de tratamento e para a gente classificar aquele paciente como necessidade de suporte circulatório urgente. Já o índice de pulsatilidade da artéria pulmonar, o PAP, né, deriva de dados como a pressão de artéria pulmonar sistólica, a pressão de artéria pulmonar diastólica e da PVC para avaliar a função do VD. Então, CPO, VE, PAP, VD. O que que mostra? O ventrículo disfuncionante não vai conseguir jogar um fluxo para pressurizar a artéria pulmonar adequadamente. E o ventrículo disfuncionante também não vai conseguir fazer um unloading da sua cavidade, logo a pressão venosa central do paciente vai subir. Então, é muito interessante pegar a fisiologia e utilizar o índice. Então, avalia a contratilidade do VD, a carga pulsátil e a presença de congestão relacionada à etiologia do VD. O PAP reduzido está associado também à mortalidade no paciente com choque cardiogênico. Bom, fluidos, quando dar, quando não dar. No melhor dos mundos, se o paciente não tiver congestão, se tiver hipovolemia, né, hipovolemia relativa, ah, não é infrequente, então você está ventilando esse paciente com pressão positiva, esse paciente às vezes vem de casa tomando diurético, ou esses pacientes têm algum grau de vasodilatação em que o conteúdo é menor do que o continente, enfim. No mundo perfeito, se não houver sinais de congestão, passei, não tem linha B, ah, tem uma colapsibilidade adequada, né? O meu paciente responde ao leg raising, fluido pode ser uma boa. O próximo passo é considerar vasopressores, né? A primeira escolha segue sendo a noradrenalina. A PAM-alvo segue sendo pelo menos 65, né? Isso não deve mudar aí, apesar de nós já termos aí um consenso de monitorização hemodinâmica de 2025, em determinados perfis de pacientes, pense em uma PAM ou mais baixa do que essa, como por exemplo, se você quiser fazer hipotensão permissiva no trauma, ou mais alta que essa, como por exemplo, um paciente neurocrítico. Então, isso deve ser individualizado. Mas lembrar sempre, eu falo muito isso na beira do leito, que você sempre deve usar a menor dose necessária para otimizar a perfusão. Esse quadrinho é muito interessante, está lá em um dos artigos, né? Potencial para vasodilatação aqui à direita e potencial para vasoconstricção aqui à esquerda, com a fenilefrina e a vasopressina sendo mais potentes, né? Mas a fenilefrina não é recomendada nesses pacientes. Marcinha, tem algum inotrópico que seja melhor nesses pacientes?
Milrinona é melhor que Dobuta, Levosimendan é melhor que Dobuta e Milrinona? Não tem. A Dobuta continua sendo a primeira escolha aí, dos pacientes com disfunção do VE, e citando o estudo do REMI, né, que não encontrou diferença significativa de impacto na mortalidade de um versus o outro. Lembrando só sempre que a dobutamina pode prestar arritmias e ela aumenta o consumo de oxigênio no miocárdio. Muito cuidado nos pacientes isquêmicos. A milrinona é considerada uma alternativa nesse cenário, não é superior à dobuta, e a levosimendan também uma alternativa, também sem superioridade, mas que teoricamente, se esse paciente vinha uso de beta-bloqueador no contexto de uma insuficiência cardíaca, talvez tenha algum papel. Esses medicamentos, tanto a milrinona quanto a levosimendan, têm um potencial aí para causar hipotensão, né? Ah, Suporte circulatório mecânico, quando é que, temporário, quando é que eu vou indicar, qual é o que eu vou fazer? Bom, vai depender do fenótipo, se é do VS, se é do VD, se é biventricular, se esse paciente está no curso de uma deterioração, não está indicado para todo e qualquer paciente, são dispositivos que têm complicações, sobretudo vasculares. Não é todo paciente que é possível utilizar, por exemplo, as artérias femorais para passar esses dispositivos, né? A gente já teve o dissabor de contraindicar a cirurgia cardíaca em pacientes com fração de ejeção reduzida, porque eles tinham obstrução grave bilateral das artérias femorais. E se eles não evoluíssem bem com a cirurgia de revascularização, por exemplo, eu não teria nenhum tipo de arsenal terapêutico para colocar ele em assistência circulatória. O que a maioria de nós vai ter é o balão intraórtico, né? Então, ele insufla na diástole, com isso aumenta a pressão de perfusão coronariana, cerebral, desinsufla na sístole, reduzindo a pós-carga para o ventrículo esquerdo. Ele, por conta disso, aumenta o débito cardíaco e melhora a perfusão do paciente. Só que dois dispositivos é o mais simples, já que só nos dá um ganho de meio a 1 litro por minuto de débito cardíaco. A outra opção vai ser a ECMO vena arterial. Então, eu removo, dreno sangue através da cânula de drenagem das cavidades direitas, ele passa por uma membrana onde o sangue é oxigenado e volta pressurizado para o sistema arterial, para a aorta do paciente, né? Então, uma ideia genial, com isso você faz sangue bem oxigenado. Lembrem que tudo no choque, eu vou dar essa aula segunda-feira, vocês estão convidados. O que acontece lá na célula? Ela ou não recebe ou não consegue utilizar oxigênio, né? Então, a partir do momento que eu dou oxigênio, dou fluxo pressurizado ali, eu melhoro a perfusão e oxigenação orgânicas com esse dispositivo. E um outro dispositivo, que é o dispositivo, eu só falei aqui dos três que mais aparecem na literatura, tá, pessoal? Talvez tenha um viés da literatura americana, porém, porque, por exemplo, aqui nas terras cariocas, nós utilizamos quase todas as equipes, praticamente o Centro-Imagem. Esse aqui é o Impella, então o que que ele faz? Observem a figura. Ele remove sangue do ventrículo esquerdo e joga sangue para a aorta. Com isso, ele descomprime o ventrículo esquerdo, e reduz, então, a sua pós-carga. De todos os dispositivos, é o único que está associado com benefício de mortalidade em pacientes especificamente infartados. Porém, ele é muito caro. Eu só vi esse dispositivo uma vez na minha vida, quando eu estive fora do Brasil acompanhando um serviço no Texas Heart. Então, apesar de a gente estar aqui falando, vamos indicar, não é para todo paciente, vamos selecionar bem, tem risco de sangrar, tem risco de isquemia do membro, sobretudo, né? Isso é comum aos três dispositivos citados, eles não reduzem a mortalidade. Então, nem o balão tem benefício de sobrevida, nem a ECMO veno arterial. O único que tem aí uma
um impacto em mortalidade em pacientes com infarto com supra seria, baseado no estudo Danger Shock, o Impella. Bom, quando eu vou indicar suporte circulatório mecânico, qual é o tipo melhor para usar? O que é que eu preciso fazer e qual é o meu objetivo? Meu objetivo, geralmente, é descompressão ventricular e melhora da perfusão sistêmica, geralmente não, é esse, né? Como, por exemplo, com balão a gente consegue isso, com todos os dispositivos que nós falamos aqui, a gente consegue isso. Como ponte para a recuperação do paciente, por exemplo, a miocardite aguda, ou para um dispositivo de assistência circulatória temporário ou de longa permanência. E eu devo estar ciente que quanto mais tempo eu demorar a indicar, maior risco de disfunção orgânica do meu paciente. Então, daí a minha fala para vocês de que é necessário que, se o meu paciente está evoluindo para SCAI-D e eu não tenho como assisti-lo, é necessário que eu considere fortemente o transporte e a transferência desse paciente para um setor que disponha desse tipo de dispositivo. Bom, se o esquema lindo, eu uso muito essa figura, né? Aqui o ponto de corte, o cutoff, seria um CPO de 0,6, uma PAP de 1, uma pressão venosa central maior que 15 e uma pressão de oclusão da artéria pulmonar maior que 15. Se eu tenho CPO baixo, PAP baixa, ah, pressão venosa central alta e pressão de oclusão da artéria pulmonar alta, ponto de corte de 15, esse paciente tem uma falência biventricular. Vou consultar o time de choque, avaliar suporte circulatório mecânico temporário. Se esse paciente tiver hipoxemia, a ECMO vai ter que entrar, não tem muito jeito. Ah, ou você vai considerar dispositivo de assistência biventricular, como o Centrimag, que eu vou mostrar aqui para vocês. Se não, vai usar um dispositivo de assistência ao VE. Bom, então, para cada perfil fenótipo de choque, se é do VD predominante, do VE predominante, e aqui está o Songans me ajudando, né? Eu vou considerar um tipo de dispositivo de assistência circulatória. Lá em torno das 6 horas, reavaliar para que lado aquele paciente está indo, otimizar a decongestão, otimizar as metas metabólicas e hemodinâmicas entre 12 e 24 horas, ou escalonar, ou reconfigurar o suporte circulatório mecânico, se você já iniciou. Então, se esse paciente não está melhorando, ou desenvolveu falência biventricular, por exemplo, já era o balão, vai ter que ir aqui nas nossas terras para ECMO, né? Corrigir os mecanismos que levaram o paciente ao choque cardiogênico, como cirurgia de revascularização, ou angioplastia, ou correções estruturais, ablação para arritmia. Definir se você, o que é que você espera daquele paciente. Às vezes a gente não sabe, tá, pessoal? A gente cansa aqui no time de assistência circulatória, vamos botar em ECMO para ver para onde vai. Então, recuperação do coração nativo ou terapia avançada, né? Suporte circulatório mecânico temporário do estilo Centrimag, ou eventualmente transplante, ou, ou não, né? Eu diria que se um paciente está nessa vibe aqui, os cuidados paliativos já devem ser acionados, né? Não confundindo com cuidado final de vida. Então, aqui eu trouxe para vocês um caso do Dr. Rodrigo Segalotti, brilhante cirurgião aqui do Rio de Janeiro, né? Um coração disfuncionante. Ele implantou um Centrimag, então é um dispositivo de assistência circulatória mecânica, biventricular, extremamente caro, certo? Então tem que ser muito bem indicado. Então, cânula na artéria pulmonar, na aorta, e nos átrios ou ventrículos para descomprimir o coração e melhorar o débito. É lindo isso, né? E aqui, o paciente permitiu o uso das imagens dele, paciente nosso do Instituto Nacional de Cardiologia, SUS, botou um Centrimag,
Tá doido para descer para a enfermaria. De... E aí, ele foi, posteriormente, surgiu um coração para ele, esse era o coração dele, esse é o coração novo dele batendo, né? Então, aqui também, outro brilhante cirurgião nosso aqui, doutor Diego Sartilho, cedeu as imagens. E esse aqui é ele com a família dele após a recuperação do transplante. Então, confiem na assistência circulatória, confiem no transplante cardíaco. Deixei algumas mensagens para levar para casa para vocês, né? Choque cardiogênico é tempo dependente, muito letal ainda. Pressão ok, não exclui choque. Sempre lembrar por que SCA é importante. Acho que eu devo ter conseguido colocar isso na cabeça de vocês. Todo mundo tem uma mesma linguagem, calibrar a urgência. O POCUS ou ECO, para definição de causa, fenótipo, se é do VE, VD, biventricular e orientação dos próximos passos, por exemplo, se há um tamponamento, eu vou proceder à pericardicentese. Ah, o catéter de artéria pulmonar não é universal, não é uma rotina, não deve ser, mas se você tem dúvida do fenótipo, para ajudar a manejar o choque misto e para guiar a indicação de suporte circulatório mecânico, ele tem um papel que a gente não pode negar. Noradrenalina é o vasopressor base, não há um inotrópico campeão em reduzir mortalidade, suporte circulatório mecânico temporário não é para todos. Selecionar bem o paciente, avaliar risco e benefício, e se você tiver rede organizada e um choque TIAM, isso pode acelerar o processo de detecção e execução para o tratamento desses pacientes. Essas são as nossas referências. Queria agradecer a todos